Fala aí, galera. Tudo tranquilo? Estamos aqui para gravar mais uma nova aula de geografia, dessa vez geografia geral de novo. E a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando na última aula, que era a respeito dos blocos econômicos. Só lembrando rapidinho, a gente conversou sobre o fato de por que os blocos se formaram, depois a gente deu uma diferenciada nos tipos de blocos, né? E depois a gente entrou especificamente nos blocos, falando de cada um deles especificamente. E a gente falou, sobretudo, a respeito da União Europeia, e era um assunto bastante extenso, até porque está passando por uma série de mudanças e crises, então a gente gastou praticamente o tempo todo daquela aula falando só sobre União Europeia. Mas dessa vez a gente vai falar de outros blocos agora. Então a gente vai falar sobre o Mercosul, a gente vai falar sobre o NAFTA, que inclusive está mudando de nome, e a gente vai falar sobre a PEC, que é um bloco da Ásia, e também vamos falar um pouco sobre um outro bloco que está se formando aí, que é a Aliança para o Pacífico. Legal? Então vou compartilhar aí minha tela com você, para que a gente possa falar aqui sobre esses blocos econômicos. Vou aumentar um tantinho de nada aqui a minha janela, ver se a gente só aumenta aqui. Legal. Então, o primeiro bloco que a gente vai conversar a respeito, nesse segundo momento, é falar especificamente sobre o Mercosul. E uma coisa que é importante a gente chamar a atenção já de cara é que o Mercosul é uma união aduaneira. A gente falou sobre isso lá na aula anterior, e lembrando o que significa isso, né? É um bloco no qual você tem relações comerciais entre os membros e esses membros têm uma tarifa externa comum. Ou seja, se o país membro do Mercosul quiser comercializar com outro parceiro que não seja do bloco, ele tem que ter a mesma tarifa externa que os outros membros pratiquem e que aprovem, né, uma espécie de um acordo entre eles. Então, ele não tem tanta autonomia assim para fazer acordos por fora, né, do bloco. Bom, é um bloco que foi criado em 1991. O objetivo dele é ter uma relação, uma interação mais profunda do que uma mera zona de livre comércio. Não chega a ser uma União Europeia, mas as propostas iniciais do bloco eram de, no futuro, criar uma relação mais íntima em relação à questão da segurança única, criar uma relação de formar uma espécie de um banco central, chegar ao ponto de tentar formar uma moeda única. E lembrando que o Mercosul é um bloco que permite a livre circulação de pessoas. Tanto é que você consegue entrar no território argentino, paraguaio, uruguaio, portando simplesmente a carteira de identidade brasileira. Então, isso já é um avanço. Tá? Não chega a ser, como eu falei, uma União Europeia, mas é muito mais integrado do que, por exemplo, o NAFTA, onde a circulação de pessoas não é liberada. Bom, a grande questão do Mercosul é que ele chegou um ápice dele de funcionamento e depois ele começou a não avançar muito mais, principalmente em função das disputas internas dentro do bloco, principalmente entre os dois países mais fortes do bloco, que eram o Brasil e a Argentina. Mas mesmo assim, o Mercosul atraiu outros países. Então você vê aí, ó, que, na verdade, Estados-partes fundadores, ou seja, lá em 1991, foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E depois, num outro momento, a Venezuela entrou no bloco como membro efetivo do bloco. A gente vai falar da Venezuela daqui a pouco, sobre a situação dela hoje. Mais tarde, outros países da região da América do Sul, da América Latina, começaram a se interessar e foram se associando ao Mercosul. O que significa serem estados associados? Eles, na verdade, não são membros, não têm as obrigações que os membros têm, então eles têm apenas relações mais próximas. Eles assinaram acordos entre eles e o Mercosul de forma que tornou eles países com uma relação privilegiada. E esses caras são esses que estão aí listados: ó, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Bom, o que é a grande questão, os dois grandes conflitos em relação
ao Mercosul. Primeiro, as disputas entre a Argentina e o Brasil por conta das questões das relações comerciais entre eles ficarem sempre um tanto meio arranhadas, né? Porque um acha que o outro está levando vantagem, olha, você está exportando mais isso do que eu, você, na verdade, está cobrando uma tarifa que não é o que a gente combinou. Então, são dois países que disputam um pouco a liderança do bloco. Mas a grande questão do Mercosul foi o fato de que a Venezuela, em função de todas as questões internas que a Venezuela está vivendo, um clima praticamente de uma guerra civil, ela foi retirada do bloco. Ou seja, basicamente ela está, o termo que eles usaram é que ela está suspensa, mas no fundo ela está praticamente sendo expulsa do bloco. Tudo porque a Venezuela é um país que está indo contra um pouco a orientação ideológica do Mercosul, porque, segundo os termos do acordo assinado em 91, os países tinham que ter uma situação política estável, tinham que ser democracias, tinham que apresentar uma série de requisitos que, segundo eles, hoje, a Venezuela, em função do que está vivendo, não está apresentando mais. Então, esse é o grande problema. Então, a gente tem como associados, né, esses países que a gente já tinha listado, acordos entre Guiana e Suriname, e a Bolívia estava negociando a sua adesão ao Mercosul. Hoje isso está meio em stand-by, meio parado, porque o Mercosul está bem enfraquecido, até porque o Brasil, que é um dos países mais poderosos, é o mais poderoso, né, talvez o mais rico do Mercosul, está meio que dando pouca importância ao bloco. Ele está mais interessado em fazer comércio com os Estados Unidos, está mais interessado, talvez, estava, né, em fazer com a China do que com o Mercosul em si. O Mercosul era, até um tempo atrás, o nosso principal parceiro comercial, mas o Brasil parou de ter essa relação tão próxima, passou a ser o maior parceiro comercial da China e dos Estados Unidos. Então, no fundo, a grande questão que está se discutindo hoje é que eles estão querendo flexibilizar essa regra da tarifa externa comum. Ou seja, estão reclamando, por que tem que interferir? Eu quero ter autonomia, eu quero fazer meus acordos comerciais com a China e com os Estados Unidos sem ter que ficar pedindo permissão. Então, essa é uma discussão que está rolando hoje no Mercosul e, por isso, ele não avança. Então, ele está parado e ele não conseguiu atingir tudo aquilo que ele se propunha a atingir no momento da assinatura do acordo. Bom, outro bloco, esse que está em formação, é um bloco importante para a gente, inclusive, porque ele trata de países aqui da América, né, América do Sul e alguns países, né, como o México, da América do Norte. Basicamente, ele tem 4 membros hoje, mas a proposta dessa aliança é juntar países que naveguem ou de que alguma maneira estejam voltados para o Oceano Pacífico. E quando a gente pensa em Oceano Pacífico, a gente não pode pensar só do lado de cada América, a gente tem que pensar que do lado de lá do Pacífico existem países importantes, como, por exemplo, a Austrália, como, por exemplo, o Japão, a Coreia, os tigres asiáticos e a China. Então, se esse acordo, se essa aliança avançar para juntar esses países, ela vai se tornar um bloco muito importante. Apesar do Brasil não ter uma saída para o Pacífico, ele tem interesse em participar e ele vai fazer parceria com algum desses países, o Peru, por exemplo, a própria Colômbia, que faz fronteira com o Brasil poderia utilizar um corredor para chegar até o Pacífico e poder exportar seus produtos, poder importar produtos dos parceiros do Pacífico. Isso seria muito interessante para a nossa economia. Então, esse é um bloco que está em formação, ele ainda não é assim, consolidado, e o grande objetivo dele é fazer com que esses países aí diminuam um pouco a sua dependência e a sua relação de subjugação, né, em relação aos Estados Unidos. Bom, estão dizendo aí que, na verdade, o grande objetivo do Brasil hoje é conseguir fazer um acordo com esses caras. Não sei o atual governo, porque eu acho que o atual governo do Brasil, a proposta dele é se aproximar muito mais dos Estados Unidos, né? Então, bom, e a gente tem o NAFTA, que é um bloco econômico que, na verdade, está em transição.
ele é um bloco que, na verdade, é uma mera zona de livre comércio, ou seja, somente trocas comerciais, sem grande integração, não tem proposta de fazer banco central, moeda única e muito menos circulação de pessoas. Estados Unidos não quer mexicanos andando e entrando livremente no seu território, muito pelo contrário. Bom, então o grande objetivo desses caras é trocas comerciais, derrubar barreiras alfandegárias, né? Então, o objetivo deles é, como está aí escrito, ele é apenas uma zona de livre comércio, ou seja, trocar produtos. E se, de preferência, né, os Estados Unidos poder comprar produtos que sejam produzidos no México, porque com certeza serão mais baratos, porque estão utilizando a mão de obra mexicana. Então, para as empresas americanas, esse bloco é muito interessante. Atravessa a fronteira, produz no México de forma mais barata e vende nos Estados Unidos e se dá bem ganhando o lucro da diferença do valor da mão de obra. Bom, mas o que está acontecendo com esse bloco? Por incrível que pareça, os Estados Unidos ainda achavam que esse bloco não era tão vantajoso assim. Então ele está tentando mudar para ficar mais vantajoso para ele. E ele está mudando o nome do bloco para USMCA, United States, Mexico e Canadá. Um nome, né, bem até estranho. Mas, no fundo, o objetivo é fazer com que o bloco seja ainda mais vantajoso para os Estados Unidos, criando uma situação de protecionismo, ou seja, Estados Unidos vender seus produtos para os parceiros, mas não comprar produtos dos parceiros, ou seja, fecha a fronteira para a entrada, mas ele quer abrir para a saída. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo, os caras estão aceitando, né? Então está aí, ó, um novo NAFTA assinado pelo Trump, por exemplo, está aí dizendo que os veículos têm que obedecer uma proporção segundo a maneira que ele acredita que seja mais vantajosa para os Estados Unidos. Bom, e por último a gente vai falar aqui de APEC, que é um bloco, na verdade, que junta os países apenas numa área de livre comércio, países da Ásia e também da Oceania, né? Então, na verdade, o grande interessado nesse bloco é a Austrália, né? Porque ela, a princípio, não participa de bloco nenhum, e o grande objetivo deles também é simplesmente fazer acordos comerciais, trocas de produtos, não tem interesse em fazer circulação de pessoas, mas a grande questão aí é o nível de desenvolvimento dos países membros, que é muito diferente. Então você tem aí os países membros, a Austrália, Brunei, que é um país até relativamente pobre, Filipinas é um país meio pobre, Papua Nova Guiné é um país pobre, junto com Estados Unidos, junto com a China, junto com o Canadá e com o Chile. Então é um bloco que realmente tem dificuldade de funcionar aí nesse sentido. Falou? Então valeu, galera. Um grande abraço para vocês. A gente acaba aqui a nossa aula e com isso a gente termina de falar sobre os blocos econômicos e valeu. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.